Boa noite! E aí, qual que é o segredo para uma criança comer bem? E eu vou falar para vocês que o segredo começa na introdução alimentar. Todo mundo que me conhece, que convive comigo e com a Maitê, fala que é impressionado com o tanto que ela come e com a variedade de coisas que ela come. Todo mundo me pergunta assim, meu Deus, qual que é o segredo que vocês têm? Então, eu falo assim, quando eu comecei a introdução alimentar da Maitê, foi uma coisa até meio intuitiva, mas muito estudada. Eu ainda não era pediatra quando quando a Maitê começou a introdução, mas eu aliei os conhecimentos que eu tinha, desde sempre estudei muito por isso, então eu vou falar para vocês que é o meu método de introdução alimentar que eu quero explicar para vocês agora. Quando que a gente começa a introdução alimentar? Por volta dos 6 meses de vida da criança. Só que, gente, eu quero falar para vocês que isso não é uma regra fixa, tá? Por exemplo, prematuros ou bebês que têm alguma disfagia, alguma outra questão. A gente tem que. A criança vai dar sinais de que ela está preparada para começar a introdução alimentar. Quais são esses sinais? Por exemplo, se ela já senta sem apoio, se ela consegue ficar sentada no cadeirão, se o reflexo de protusão da língua já desapareceu. Algumas crianças já começam a dar esses sinais por volta dos 5, 6 meses. Então, eu quero falar para vocês que a recomendação, né, do Manual do Ministério da Saúde, da Sociedade de Pediatria, é, desculpa, o aleitamento materno ou fórmula, né, específica para criança até os 6 meses. Só que nem todas as crianças com 6 meses vão estar preparadas para iniciar a introdução alimentar. É muito importante a gente frisar isso. A gente tem então que estabelecer uma questão. A introdução alimentar, ela é uma introdução. Não vai ser. Por que eu estou falando isso? Porque não é começar a alimentação da criança e achar que ela já vai aceitar tudo. Algumas vezes a criança tem que ser exposta até 15 vezes ao mesmo alimento para que ela comece a aceitá-lo. Então, a partir dos 6 meses, em média, quando a criança dá aqueles sinais de que ela está madura para isso, a gente já começa a oferecer as frutas e as papas. Por que eu estou falando papas entre aspas? Porque isso vai depender do método que você vai utilizar para iniciar a introdução alimentar. A gente tem hoje, né, dois métodos principais, que é o método tradicional, que é o método das papas, e o BLW, que é o Baby Led Weaning. Então, qual é a diferença? O método tradicional é aquele que é amplamente conhecido, em que a gente vai ofertando os alimentos amassados. Já no BLW, que é o Baby Led Weaning, a gente vai ofertando os alimentos cortados em pedaços. Né? Tem a forma especial de cortar cada tipo de alimento para evitar que a criança possa engasgar. Ah, mas ela pode engasgar? Gente, em qualquer método pode acontecer da criança engasgar. Agora, não confundam o engasgar com o que a gente chama de gag, que é aquele reflexo que a criança faz. Eu brinco, é tipo a ruminação da vaca. Ela come e como a musculatura dela ainda não está desenvolvida, não está bem preparada para isso, no que ela engole, esse alimento pode voltar. Então é como se ela fizesse assim. Aí mastiga e desce de novo. Entendeu? Então não confundam. Muitas mães ficam aflitas e essa aflição com a questão do engasgo pode desencadear erros alimentares seríssimos. Uma vez eu peguei uma criancinha de 3 anos que não sabia mastigar. E por que ela não sabia mastigar? Porque a mãe, com tanto medo de que ela engasgasse, até então não tinha oferecido os alimentos numa consistência maior. Gente, a introdução alimentar, eu sempre falo para meus pacientes que ela é uma escada. Como assim? Quem opta pelo método tradicional, então com 6 meses a gente começa oferecendo os alimentos bem amassados com garfo
Nunca no liquidificador ou na peneira. E à medida 7, 8, 9, 10, a gente vai amassando menos e até deixando em pedaços, tá? Porque a nossa meta é que com 1 ano de idade a criança esteja comendo os alimentos da família. E a gente tem que saber respeitar o tempo de cada criança. Por exemplo, uma criança que com 7 meses já está aceitando pedaços maiores, ótimo. Mas tem criança que só vai aceitar isso lá com 8, 9 meses. Isso não é um problema, tá? Assim como a gente tem uma ansiedade enorme em achar que a gente vai botar. Eu falo que a coisa que mais engana a gente são aqueles potes que a gente bota comida, né? E a coisa mais errada que tem é a gente encher aquilo lá e querer que a criança coma tudo. Não vai. O estômago dela é pequeno, não é igual ao nosso. A gente tem que aprender a respeitar a saciedade da criança. Que também, se a gente forçar, não fizer, a gente pode gerar transtornos que eu vou citar mais lá no final. Queria dar um oi aí para Simone, o Osmi, falando que a cardiologia está aprendendo pediatria, né? A Maria de Fátima. Maitê, que está ouvindo. Maitê, eu vou falar muito de você, viu, filha? Ela tá lá fora com as amiguinhas dela vendo a live, gente. Pensa. Ah, essa fase. Deixa eu ver quem tá acompanhando a gente aqui no Face. A Lara, Nice, Sidney de Mello. Oi, Sidney, quanto tempo? José Olímpio, Graça, Lilian, o Rigote, Roseli, Andressa. A Gabriela tá falando aqui que ela tá com medo da introdução, que a bebê dela não vai comer carne. Que, por favor, comente sobre isso, se existem estudos atuais sobre bebês vegetarianos. Vamos comentar sim, Gabi. A Cira, Cristiane, Luciana. Então, vamos lá. A introdução alimentar, gente, como eu falei, ela é gradual, tá? Então, num primeiro momento, a gente vai começar oferecendo as frutas e, dependendo do método, né, ou as verduras em uma por vez, duas. Na primeira semana, a gente sempre orienta a começar com uma ou duas. E qual que para mim é o X da questão? A mania que a gente tem, que a maioria tem, é de pegar na hora de fazer a papa, cozinhar tudo junto, amassar e oferecer para a criança aquela mistura. Dessa forma, gente, a gente não permite que a criança sinta o sabor de cada alimento em separado. Então, a minha dica nesse ponto é: se você optar pelo método tradicional, cozinhe os alimentos, né? A verdura, ovo, tudo, a carne, para quem vai oferecer carne, e pode temperar, não com sal no primeiro momento, mas você pode botar alho, alecrim, manjericão, para mudar o sabor desses alimentos. Não precisa ser uma comida insossa. E outra coisa, vocês têm que lembrar que quando eu falo insosso é pra gente, tá? Porque o paladar da criança, ele não é viciado igual o nosso. Então, de princípio, evitar até mesmo esses temperos logo no começo. Então, você cozinha tudo, tempera, se quiser mais pra frente. E quando colocar no prato, você amassa com o garfo, nunca na peneira ou no liquidificador, individualmente para que você vá oferecendo esses alimentos para a criança sentir o sabor de cada coisa, tá? As frutas, eu sempre oriento, uma no lanche da manhã que prenda mais o intestino, goiaba, banana, e outra no lanche da tarde que solte mais, mamão, ameixa, né? Para a gente estar fazendo essa alternância. Então, a partir da segunda semana, você pode começar a fazer combinações. E à medida que a criança vai crescendo, eu brinco que a gente vai passando de fase, vai subindo a escadinha. Então, a gente pode colocar aveia misturada na fruta, quinoa, né, granola, à medida que ela já vai adquirindo. E isso a criança vai dando sinais pra gente de que ela está preparada para evoluir. No começo, vocês podem optar por exemplo, a batata, a cenoura, que quando cozinha fica molinha, colocar em cubinhos para elas terem o reflexo de mastigação. E a gente só vai fazer esse reflexo se a gente oferecer sólidos. Se você bate no liquidificador ou passa na peneira,
a criança ela vai engolir, ela não vai precisar mastigar. E isso influencia não só na questão motora, como também no próprio nascimento dos dentes, né? Então é muito importante que a gente leia os sinais da nossa criança, mas também tire a ansiedade. A ansiedade, aliás, gente, é um fator muito agravante na hora da introdução alimentar. Muitos pais, muitos cuidadores, eles ficam tão ansiosos que a criança coma tudo, que eles levam essa ansiedade para a criança. E a relação com que a criança vai estabelecer com a comida hoje é o que ela vai levar para a vida. A gente está falando de um marco que vai ser para sempre. Então, é aquela questão, evitar. A criança tem que ter rotina. Então, sentem a criança no cadeirão, de preferência com a família, né? Para que ela se sinta lá parte daquilo. Seja um ambiente de tranquilidade, de união, de respeito. Evitem discussões ou brigas ou ficar enfiando a comida na criança. Não, ela mesma vai ter a curiosidade. Para aquelas mães que se sentem inseguras em saber se o BLW sozinho vai estar sendo suficiente, mescla os dois. Por exemplo, faz a papinha e dá um brócolizinho bem cozidinho para a criança ir mordendo, né? Para ir estimulando. Bota a comidinha no cadeirão, deixa com que ela sinta. Essa questão sensorial com a comida, do cheiro da comida, de estar participando daquilo, é importantíssima para a aceitação alimentar. O fazer parte, né? Porque o que a gente vê acontecendo muito hoje? É aquela mãe ou aquele cuidador que sai correndo atrás da casa com o celular, televisão, a criança brincando. Não, a hora de comer é a hora de comer. A gente não tem como fazer enganar a criança. Isso não pode acontecer. A alimentação, assim como tudo, o sono, os horários de estudo, de brincadeira, eles têm que ser rotina, tá? Então, a questão, muita gente fala, doutora, e o suco? Gente, muita coisa mudou né? Eu falo assim, a medicina vai evoluindo, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo e a gente vai vendo certas coisas são melhores ou não. Os sucos, eles não são orientados mais a serem oferecidos para crianças menores de 1 ano de idade. Por quê? Primeiro, saciedade. Quando a gente bate a fruta, a gente perde as fibras e fica só praticamente com a frutose, que é o açúcar da fruta. Então, aquela pouca quantidade, mas é só um pouquinho, ele já atrapalha a introdução alimentar, porque ele causa uma sensação de saciedade na criança. Outra coisa, a alimentação tem que ter horário, rotina. Se você fica oferecendo guloseimas ou a criança não tem horário, toda hora tá beliscando alguma coisa, um biscoito, ela não vai comer. Aliás, esse é um dos erros mais comuns que tem quando as pessoas chegam assim para mim. Doutora, me dá um remédio para abrir o apetite do meu filho? Meu filho não come. Ele só come besteira. Aí eu falo assim, mãe, presta atenção. Vamos pensar aqui comigo. Se existir uma fórmula milagrosa para abrir o apetite, você acha que ele comendo errado, só comendo besteira, eu vou dar o remédio para ele, ele vai comer o arroz, o feijão, o ovo, a verdura? Não. Ele vai comer 3 vezes mais besteiras, 3 vezes mais guloseimas. Então, aquela ansiedade de falar assim, ele comeu pouco, eu vou dar uma mamadeira. Ele comeu pouco, eu vou oferecer. Não, gente, não pode. Porque você está falando o que para a criança quando você age dessa forma? Que ela não precisa comer, que ela vai ganhar o que ela quer depois. Então, não ofereçam trocas, não façam substituições, tá? Evitem aquela questão assim, se você comer, eu vou te dar isso. Comida não tem que ser chantagem. Coloca o prato, deixa a criança comer. Comeu? Ótimo, não elogie. Não comeu? Ok, não brigue. A criança tem que ter uma relação de alegria.
de estar participando. Se toda hora, a hora da alimentação é uma hora de raiva, ansiedade, frustração, olha o que a gente está gerando nessa relação com a criança. Entenderam? Vai ficando cada vez mais difícil. Falando aqui, a Gabriela está falando da questão dos bebês vegetarianos. Gabriela, isso é uma opção da família e a gente tem que respeitar, tá? Se mais pra frente sua filha quiser comer carne e tal, é aquela coisa, a gente não vai poder controlar, adolescência, essas coisas. Mas sendo uma opção da família, ótimo, até porque como que ela vai querer comer carne? É o que eu falo. A criança não vai ser um alienígena dentro de casa. Ela não vai comer sozinha. Por isso que é tão importante os pais melhorarem os hábitos alimentares, aproveitarem essa questão da introdução alimentar da criança para melhorar os seus próprios hábitos alimentares. Uma criança não vai comer brócolis se está todo mundo comendo pizza. Pode ser que pequenininho ele até coma porque é aquilo que está oferecendo, mas logo depois não vai. Então, assim, Gabi, fica tranquila, né? Conversa com seu pediatra, vê as substituições que você tem que fazer para isso, né? Se você não for, se for vegetariana, não for vegana, tem o ovo também como uma fonte de proteína. Lembrando que a partir dos 6 meses, quando vocês optarem por começar mesmo as papas ou o BLW, já é para ser oferecido o ovo e a clara, a gema e a clara. Foi outra coisa que mudou, tá? Por quê? Quando a criança completa 6 meses, os níveis de anticorpos, imunoglobulinas que ela recebeu da mãe na gestação praticamente zeram. E ela só vai começar a produzir os dela com 9 meses. Então, esse intervalo de 6 a 9 meses é o intervalo ideal para que a gente esteja apresentando todos os alimentos para a criança, que é o que a gente chama de janela imunológica. Quando a gente perde essa janela imunológica, ou seja, quando a gente oferece antes ou oferece após, a gente aumenta o risco da criança desenvolver alergias, porque ela já vai ter anticorpos, então ela vai poder reagir com isso, tá? Então, aquela história, eu vou oferecer a clara, ovo, não. Então, assim, os únicos alimentos que até então a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde não orientam que sejam oferecidos antes dos 2 anos de idade é o mel, pelo risco de botulismo infantil, e isso não vai mudar. E a questão da sociedade brasileira, da academia brasileira, amendoim, crustáceos, kiwi, morango, por causa da questão de pesticidas e tal, dependendo da região que eles foram colhidos. Só que a academia americana, ela já orientou que o amendoim e os crustáceos também sejam oferecidos nessa janela imunológica. Mas isso ainda não tem estudos aqui no Brasil, então isso não é uma recomendação, tá? A Academia Brasileira orienta que crustáceos, amendoins, as castanhas em geral têm um risco de reação maior, sejam ofertados a partir dos 2 anos de idade. Então, como eu falei, a falta de rotina e a oferta de guloseimas e trocas são a principal causa do insucesso da introdução alimentar. A ansiedade das mães e dos pais também. Tem uma... A Dani tá falando aqui, o que eu digo sobre engrossantes? Dani, vamos lá. Engrossante, né, as mucilagens, como a gente conhece, elas são praticamente calorias vazias. Elas não oferecem vitaminas ou elas não têm benefício. Então, para que você vai oferecer, por exemplo, uma mamadeira com engrossante, provocando um retardo na absorção daquilo? Eu brinco, é a mesma sensação que a gente tem quando a gente come uma baita feijoada depois do almoço e atrapalhando o que a criança poderia aceitar melhor de comida, de alimentos que eles têm valor nutricional. Né? Então, às vezes as mães ficam ansiosas, por exemplo, também para dar um danoninho. Ai, quando que eu vou poder dar um danoninho? Eu pergunto assim, para que você quer dar? Qual a vantagem que tem? Então, sempre que a gente pensar em oferecer alguma coisa para a criança, a gente tem que pensar assim,
Mas qual que é a vantagem que tem de eu oferecer esse alimento em troca de um vegetal ou de uma fruta, de uma verdura? Qual é a troca que eu vou estar fazendo? Ah, mas ele tem vontade, gente. A gente não sente falta daquilo que a gente não conhece. E é aí que eu puxo a orelha dos pais. Se ele tem vontade, é porque ele está vendo alguém comer. Criança é imitação, até na comida. Então, se vocês estão comendo alimentos que não podem ser ofertados para criança, é melhor repensar a alimentação de vocês, né? Não é para ser rotina. Então, vamos ver aqui. A Silvia está falando que tem também a carne de soja moída, né? Tem várias outras opções. A gente tem várias outras opções de proteínas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Até então, não. Então, voltar aqui. Então, quando eu pego os erros alimentares mais graves, eles aconteceram por causa dessa questão da introdução alimentar. A ansiedade, a briga, a falta de rotina. Eu pego crianças obesas. Não tô falando gordinha, não. Tô falando obesas. Com colesterol alto, triglicérides alto. Com anemia. Anemia ferropriva. Então, você tem que pensar assim, gente, não é falta de apetite. Essa criança está comendo, mas ela está comendo errado. Uma outra situação que aconteceu também, que para mim é para vocês entenderem a gravidade que chega à ansiedade, e a gente tem que se controlar muito, né? Minha mãe, ela fica louca, fala, mãe, mas você come bem 90% do tempo. Os 10% que ela não come, relaxa. A gente é assim. Tem dia que a gente tá mais disposto a comer e tem dia que a gente não tá, não é? Tinha uma mãe que chegou pra mim falando assim, doutora, ela não come. E a menina obesa, o índice de massa corporal muito acima da média. Ela tinha uns 2 anos de idade e aí fui investigar a rotina alimentar e tal. E a mãe saiu, eu não lembro pra fazer o que, e a babá falou assim, doutora, mas será que a questão dela não comer tem a ver com a mamadeira que a gente dá pra ela dormindo? Falei, mamadeira de quê? Justamente, ela pegava carne, verdura, tudo, batia com leite e mucilagem, né? Os engrossantes, fazia a menina dormir para dar uma mamadeira, porque ela, na ansiedade da menina achar que ela não comia, ela fazia isso. Então, o que que acontecia? Não ia ter fome, gente. A criança não vai acordar com fome. Então, a gente tem que tomar cuidado. Do mesmo modo que eu já peguei adolescentes completamente desnutridos, porque o pai falou pra mim, doutora, eu não sei o que eu faço, ele só toma coca e come pastel, ou só toma coca e toma. Por que que isso acontece? Porque é a rotina da família. Eu falo assim, à medida que a gente expõe as crianças a tudo, que a gente está participando, que a gente está comendo, e eu vou ser sincero para vocês, eu melhorei os meus hábitos alimentares na gestação. Eu melhorei a minha rotina alimentar na gestação, porque justamente isso tem que ser exemplo, né? Então, assim, os hábitos familiares, o que a gente expõe para as crianças é um dos fatores mais importantes quando a gente fala de introdução alimentar. E outra coisa, a rede de apoio. Todo mundo que convive com aquela criança, os cuidadores, eles têm que falar a mesma língua, eles têm que respeitar a decisão dos pais. A gente vê problemas imensos, assim, crianças alérgicas, aí a pessoa dá, ah, mas não vai dar nada não, é só um pouquinho, e pá, dá lá uma bolacha para criança tem alergia a leite. Poxa, gente, bom senso. Nós já tivemos a oportunidade de criar os nossos filhos, né? Vamos respeitar as opções que aqueles pais estão tendo para criar os deles. Lógico que como amigo, como cuidador, a gente pode orientar naquilo que a gente acha errado, mas não é nosso direito dar alguma coisa para a criança que não lhe seja permitido. Eu falo que eu brigo tanto com minha mãe às vezes. Minha mãe trafica miojo. Minha mãe mora no Maranhão, eu moro em Ribeirão Preto. Ela traz miojo na mala.
Ai, porque a Maitê gosta. Lógico, besteira, mas aqui em casa não tem. Então, como aqui ela depende de mim para ir no supermercado, ela traz na mala. Então eu falo assim, eu até hoje faço, agora eu faço vista grossa, porque vem uma vez a cada 2 meses, uma vez no meio, então não vai matar, não. Mas eu brinco, cada vez que eu vejo uma criança comendo miojo, uma fada morre. Então, é muito importante que a gente respeite essa decisão dos pais, que a gente respeite as orientações e as decisões que os pais tomam, que eu tô tentando ver aqui, para que a gente não tenha problemas, né, com a criança e também questão de respeito mesmo. Eu tenho até a Maitê, ela foi alérgica à proteína do leite de vaca e várias vezes ela teve reação por causa de alimentos que outras pessoas ofertaram. Então, assim, não dá, né? A Solange está falando assim: o que que eu falo sobre as papinhas de supermercado? Que ela nunca gostou de dar, que acha quase um crime. Solange, a gente tem que brincar naquela questão, expectativa e realidade. Expectativa. A gente nunca quer oferecer um alimento industrializado ou com conservante para criança. Algumas marcas já estão fazendo até papinhas orgânicas de fruta aí para estarem oferecendo. Mas a realidade é, às vezes nem sempre você vai conseguir levar a comida. Então, entre oferecer alguma coisa que não se adeque à idade da criança, você não conhece o modo de preparo, né? Se arriscar a não ter alguma coisa de qualidade para oferecer, nesses casos eu acho melhor levar a papinha, né? Até porque a gente nem sempre, como diz, nem sempre nem nunca. Não dá para a gente ser radical aí nessa questão. A Fernanda tá falando que o bebê de 14 meses está fazendo desmame gentil, mas ele não aceita nenhuma fórmula. Você já come derivados de leite, se alimenta muito bem e saudável. Precisa insistir na fórmula? Não. Converse com seu pediatra e adapte essa questão da quantidade de cálcio dos outros alimentos que a gente pode adaptar. Muitas vezes a criança não aceita a fórmula pela forma que é oferecida também. Uma criança que mama bem no peito, ela costuma recusar os bicos de mamadeiras e chupetas. Então, é uma coisa também a se atentar. A minha dica é sempre tentar oferecer no copo de transição ou no copinho normal, né? A Bruna tá assistindo. Oi, Bru! Mamãe da Bi, e do Arthur, tá chegando logo, logo, saudável sempre. Tem também a carne de soja, a da Elisa. O Rigotti está falando que a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. Total, né? Criança é cópia, ela imita, ela age por imitação. Então, se uma pessoa vira para mim e fala assim, ah, mas ele estava com tanta vontade de tomar uma Coca-Cola, eu falo, porque ele quer experimentar, mas ele não vai ter febre ou passar mal por ele não tomar a Coca-Cola, né? A Fernanda tá falando aqui que já tirou bolo da boca do filho porque deram para ele. Lembrando, gente, que o açúcar também nunca deveria ser oferecido à criança, principalmente antes dos 2 anos de idade. Então entra aí outro embate da questão dos engrossantes, a maioria é adoçado, e também dos achocolatados, né? Que muitas mães tentam. Ah, porque dá. Gente, ninguém abre o peito da mãe para botar engrossante nem achocolatado. Então é porque a criança não precisa, né? Então, a gente tem que lembrar que tudo que a gente está oferecendo para a criança hoje vai impactar na vida adulta. Uma criança que tem uma sobrecarga de carboidrato, tudo, a gente está fazendo com que a programação metabólica dela seja isso, seja retentora, né? Ela guarde muito isso. Então, o que que a gente está aumentando? O risco de obesidade, de doença cardiovascular, né? De um monte de complicações de obesidade, de diabetes na vida adulta. Então, a gente está plantando hoje o que nossos filhos vão viver no amanhã. Então, é muito importante que a gente estabeleça uma relação saudável com a comida. As pessoas sempre falam assim da questão da Maitê, igual eu falei. A Maitê teve um caso muito
interessante que a gente chegou no restaurante e ela pediu um prato. Era um restaurante com estrela Michelin, nem eu sabia que era isso, né? Fui aprender depois, que é tipo assim, poucos restaurantes têm. Então, a gente foi lá no restaurante, minha amiga me levou. E ela pediu um prato de lula, a lula vinha inteira. E ela comeu, aí todo mundo, né? Quando ela pediu, ai, que lindo, sua filha come lula. Pá, sua filha come lula. E a gente comendo lá rodízio e tomando vinho e pá. E na hora de pagar a conta, o povo virou e falou assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos separar o que a Maitê pediu, porque nós bebemos e a Maitê não. Resultado final. Maitê pediu a lula, a entrada e tal. A conta dela deu praticamente igual a nossa. Eu falei, ai, que lindo, sua filha come lula, né? Vai lá sustentar a bonita que come lula. Mas assim, eu não acho ruim, eu tô falando brincando, mas é desse nível. Então, por quê? Nunca forçar ansiedade. E assim, gente, é um assunto muito extenso pra gente falar. Mas eu espero ter aberto a cabeça de vocês um pouco para principalmente três coisas: rotina, respeitar o tempo da criança e não ter ansiedade. Não fazer substituições, não fazer trocas e não fazer com que a hora da refeição seja uma hora de estresse, seja uma hora de brigas, seja uma hora de tudo. Então, assim, uma colega minha, uma amiga minha de trabalho, que é fisioterapeuta lá na clínica, ela me contou uma história que eu achei incrível. Ela falou assim, que a filha dela estava comendo, foi pegar uma banana, depois de já ter comido várias coisas, e o marido dela falou assim, mas você vai comer tudo, né? Aí ela falou assim, opa, por que a gente trabalhou até hoje essa questão da alimentação, da introdução alimentar, fazendo DLW e tudo, né, da satisfação da criança e agora você quer forçar? Se ela não comer a banana toda, a gente tem outras alternativas. Pega o resto da banana, bate com leite, faz um milkshake pra mim, corta, coloca no açaí pra você. Então, assim, eu sei que às vezes a gente fala, ai, não pode deixar no prato, não desperdiça. Mas então a gente tem que começar a colocar quantidades que sejam adequadas à criança. Porque o que eu como e me satisfaz não é igual ao que você come e te satisfaz. Então não comparem. É a mesma coisa da questão do desenvolvimento neuropsicomotor. Não comparem as crianças. A Bárbara tá assistindo. Oi, Bárbara! A Bárbara é uma gastropediatra incrível, que eu tive o prazer de trabalhar com ela. Ela foi embora, que é de Ribeirão, tava sentindo muita saudade. Então, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Deixa eu ver se ficou alguma. Nós estamos aí no tempo da nossa live. Não temos mais perguntas. Eu quero mais uma vez agradecer a participação de vocês. E, por favor, comentem o que eu falei aqui que ajudou vocês, o que abriu os olhos. Vamos conversar sobre isso, para que no próximo, como eu falei, é muito extenso esse assunto, então acho que a gente vai ter que fazer outra live sobre isso. Vão lá na página, se inscrevam na nossa lista de e-mails, compartilhem para quem vocês acham que é interessante falar. Vamos divulgar informação, né? E o material que eu prometi, gente, não mandamos porque eu atropelei as coisas, não falei com a minha equipe sobre. Então eles estão criando a página para que vocês possam baixar o material. Mas já está pronto. Eles só estão terminando de ajustar isso. Então, vamos lá. Se inscrevam na nossa lista, compartilhem, curtam. Boa noite e até quarta-feira. A gente tem outro encontro lá. Beijo, beijo!